Felipe, você viu que a gente fez 10 anos de Lava Jato, né? Como vocês devem imaginar, a imprensa toda procurou os procuradores, juízes, para dar entrevistas sobre os 10 anos da Lava Jato. É um marco histórico. Quantas entrevistas você leu ou assistiu de promotores e juízes da ativa sobre os 10 anos da Lava Jato? Zero. O silêncio, nesse caso, fala muito. Por que você acha que as pessoas não deram entrevistas? Por que vocês acham que as pessoas se calaram e não deram entrevistas? Nem para falar bem, nem para criticar, nem para olhar para o passado? Está todo mundo com medo, porque os órgãos do Judiciário de Controle, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, estão aparelhados por indicações políticas para que quem está lá ferre quem combateu a corrupção. Eles têm medo de falar. Ninguém fala. Que democracia é essa? Que Estado de Direito é esse em que um promotor não pode dar entrevista, sendo legítimo, tendo previsão legal para ele ir lá, poder se manifestar, liberdade de expressão? Que país é esse em que a gente chegou, em que não é que os promotores não só não investigam num processo de corrupção, mas eles têm medo de falar. Falar. Tem medo de falar o que é necessário mudar, qualquer coisa. Falar das condenações, do desmonte do sistema. E isso é um sinal. Quantas operações vocês estão acompanhando contra a corrupção que está na 10ª fase? Tem alguma aí na mente de vocês? Não. Então, quantas vocês lembram que está na 5ª fase? Quantas está na 2ª fase? Zero. Nenhuma. A Lava Jato chegou a 79 fases. Polícia nas ruas? Polícia na rua agora é para pegar quem estava no 8 de janeiro, é para pegar manifestante. É para isso que serve polícia na rua, para prender gente que xingou o ministro no aeroporto de Roma. O filme Star Wars tem um episódio chamado O Império Contra-Ataca, né? E o Império contra-atacou todo esse sistema que vocês implementaram no Brasil de combate à corrupção. E eu acho que a guerra, olhando para trás, é mais fácil. Eu acho que a guerra foi perdida. Mas foram muitas batalhas vencidas. Como é que foi esse avanço? Porque o Brasil do bem, o Brasil que acredita, todo o Brasil, que até os que não acreditam, ficavam muito surpresos com tudo que a Lava Jato conseguiu. A Lava Jato colocou na prisão alguns intocáveis. Então, se no final a guerra foi perdida, o Império contra-atacou, foram muitas batalhas vencidas. Muitas. Foram anos e anos de muitas batalhas vencidas e tu fez parte diretamente disso. Em que momento tu acha que a Lava Jato cometeu algum tipo de erro? Porque eu de fora, em casa, olhando tudo, eu percebo que é quase impossível algumas injustiças não terem sido feitas. Em todas aquelas ações, em todas aquelas polícia na casa de todo mundo, algumas injustiças com certeza foram feitas. Isso eu não tenho dúvida. Algumas, poucas, né? Óbvio que na média alguma coisa deve ter sido feita. Mas como foi o sentimento de vencer tantas batalhas de forma tão brilhante, tão forte, colocando tanta gente corrupta na cadeia? Isso talvez nunca mais na história do mundo tenha isso, em nenhum país, em nenhuma... Como foi isso pra ti, assim? Como é que era viver essa história? Foram anos, né? 5, 6 anos de que era até mesmo o Supremo, né, que passa a caneta em tudo, tinha muito medo da opinião pública e de fazer qualquer ato contra a Lava Jato. A gente vivia uma espécie aí de um milagre a cada dia. Para você ter ideia, o procurador Carlos Fernando, lá no começo da Lava Jato, quando a gente teve aquela primeira fase... Ainda. Não, ele está aposentado. Mas ele, na primeira fase, depois daquela primeira fase da Lava Jato que prendeu os empreiteiros, que foi a 7ª fase, foi pro final do ano, foi lá por novembro. Pegou o Marcelo. Não pegou ainda o Marcelo. O Marcelo foi pego em junho, julho de 2015. Aquele momento a gente pegou os primeiros empreiteiros que não eram Odebrecht. Os que usavam o Alberto Youssef e as empresas do Alberto Youssef, que tinha deixado um rastro ali. O Odebrecht foi mais sofisticado. Ou parou? Quem? O Alberto Youssef continuou? Tem que perguntar para ele aí. Vamos descobrir no Brasil hoje que garante impunidades corruptas, a gente não duvida mais de nada.
Agora, a Odebrecht ela usava um esquema mais sofisticado, né? Um esquema de várias offshores em camadas que eram usadas para lavar dinheiro sucessivamente. Era o esquema que demorou mais para a gente conseguir comprovar. Era uma offshore, dona de outra offshore, dona de outra offshore, dona de outra offshore. Eram várias offshores em série, e aí eles passavam do dinheiro para uma, da uma ia para outra, da outra ia para uma terceira camada, às vezes, para ir chegar para pagar propina para o funcionário público. Já os outros esquemas das outras empreiteiras, isso tudo fora do país, né? Isso demandava de cooperar, e conseguir cooperação com países que não cooperam quase, como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas. Esses países não cooperam, que eram os países em que estavam sediadas as offshores. Mas essas offshores aí, elas mantinham contas em outros países, como Mônaco, Suíça, e aí esses países nos forneceram a documentação. Mas até a gente chegar aí é todo um caminho. A cooperação internacional muitas vezes demora anos para vir uma prova que você pede hoje, pode demorar 3 anos para vir uma prova. Então a gente acelerou tudo, a gente ligava para os promotores, pedia a resposta. Agora, lá naquele comecinho, depois daquela 7ª fase, no final do ano de 2014, o Carlos Fernando, que como eu já tinha tido várias experiências de murro em ponta de faca, como você colocou, Felipe, várias experiências frustradas, ele fez uma aposta com a gente. Ele falou que ele ia pagar um jantar pra gente se os empreiteiros ficassem presos durante o Natal. Ele falou, todo mundo vai ser solto. Brasília sempre se acertou. Os grandes se acertam entre si. Os com poder econômico e com poder político, o judiciário, eles se acertam para acomodar e garantir a sua própria impunidade. Mas ele não contava com o seguinte, que a população já estava se levantando, apoiando a Lava Jato, já estava com uma opinião pública intensa, e a gente ainda contou com alguns fatores de sorte, com ter um juiz muito sério na frente do caso no começo, que era o ministro Teori, que depois acabou vindo a falecer naquele acidente aéreo. Então, o que aconteceu naquele começo... Essa a gente pode conversar depois. Agora, naquele começo era todo dia a gente vivendo um milagre. Todo dia a gente esperava que ia vir uma canetada de cima para derrubar, para suspender. Então, o nosso espírito naquele momento, e isso é importante você entender esse cenário, para você entender qual que era o nosso espírito. Nosso espírito era, vamos acelerar tudo que dá, para revelar tudo que for possível, para criar a situação mais insustentável possível para esses caras anularem. E o que nos dava uma garantia ou uma proteção maior contra a anulação era o quê? Era o acordo com o Paulo Roberto Costa, que tinha devolvido mais de 80 milhões de reais. Isso nos deu uma proteção que as outras operações anteriores não tinham, porque agora anular a Lava Jato, a partir de agosto de 2014, era mandar devolver 80 milhões de reais. E tem que ter peito para fazer isso. Devolver. Hoje virou banal, né? Hoje eles perderam a vergonha, mas naquela época, mandar devolver 80 milhões... Então, a sensação era um milagre a cada dia. A impressão que eu tive, na minha visão de mundo cristão, é de que Deus estava abrindo ali uma janela de oportunidade nossa para avançar transformações, para revelar o monstro da corrupção brasileira. E isso tem a ver com a mensagem que eu passaria para os promotores, respondendo a tua pergunta também, Felipe, que é... A mensagem isso é baseado em estudos de um livro do Martin Seligman. Martin Seligman é um psicólogo comportamental americano, um dos pais do behaviorismo, e ele tem um livro, Learned Optimism. Nesse livro ele coloca que o pessimista normalmente ele tem razão. Ou seja, você tende a continuar dando murro em ponta de faca. Mas o otimista é quem chega mais longe. Porque se você não for otimista, você não vai chegar lá. Se você não for otimista de você acreditar que o teu podcast vai ser o maior do Brasil, você não vai fazer esse investimento como você está pensando em fazer. É o otimista que realiza o que ninguém realizou. Foi porque algumas pessoas acreditaram que nós tivemos a Lava Jato, e se nós acreditarmos, se nós trabalharmos duro para isso, a gente pode fazer outras Lava Jatos. Aconteceu. Um dos grandes méritos, uma das grandes legados da Lava Jato é a gente mostrar que esse monstro da corrupção todo poderoso, ele sangra.